Olá, aqui é o professor Tiaron Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do balanço crítico. Vamos falar sobre o vídeo de atualidades hoje na relação entre regulamentação, sociedade e pandemia. Por que os prefeitos cederam precocemente à flexibilização? Então, como que a gente vai pensar a conexão desses temas, principalmente em relação à pandemia? Vamos pensar bem. Nossa vida é altamente regulamentada. Regulamentar é a principal atividade do Estado, seja pela Constituição Federal no Brasil, que são as leis que vão reger a relação entre os cidadãos, ou qualquer diretriz, normativa. Só que a gente não percebe muito isso porque a gente já naturalizou essa situação de normalizar a nossa vida, de regulamentar a nossa vida. Então, nesse sentido, no momento de pandemia, o que a gente vem percebendo muito? Decretos, porque é um momento de crise, de exceção. Então, os prefeitos e governadores e o presidente da República eles têm que tomar iniciativas extraordinárias para organizar a vida devido à situação de pandemia, a crise de saúde pública. Então, nesse sentido, como é que a gente pode pensar que, mesmo em meio a 1.000 mortes diárias, os prefeitos estão começando a flexibilizar? Quer dizer o seguinte: o Brasil chegou às 1.000 mortes e não desceu mais. 1.000 mortes durante todo esse mês de julho, praticamente, se eu não me engano. Então, será que seria o momento realmente de flexibilizar? Ou os prefeitos foram pressionados a flexibilizarem as atividades em cada município por qualquer outro motivo? Então, vamos discutir nesse vídeo aqui essas relações e tentar montar algumas hipóteses para a gente pensar. A ideia aqui não é impor a minha opinião, mas chamar a questão para a gente refletir sobre o conjunto da sociedade, ou do município que você mora, do estado, da localidade, porque é uma questão que a gente tem que tentar esse exercício contínuo, porque a pandemia ela vai durar. Ela vai durar enquanto não tiver uma vacina definitiva para o controle da doença. Então, as novas formas de regulamentação elas precisam ser eficazes e inteligentes. Então, a gente precisa pensar nesse novo cenário, nesse novo normal, como se está se falando tanto. Então, para a gente tentar entender essa conexão entre regulamentação, sociedade e pandemia, e tentar entender como que os motivos que levaram os prefeitos a estarem nesse momento, mesmo tendo 1.000 mortes diárias, a flexibilizarem as relações sociais. Então, vamos compreender o seguinte: quais são os significados que envolvem a regulamentação? Como que a gente pode pensar assim? Como já foi dito, ela é uma ação que parte do Estado. Alguém representante de um dos três poderes, o executivo, o legislativo ou o judiciário, ele vai regular a sua vida através de alguma ação. O legislador, por exemplo, através da publicação de uma lei, que depois é sancionada pelo executivo, ou o executivo com decretos, como está acontecendo em muitas cidades, com os prefeitos, de 15 em 15, 20 em 20 dias, lançando novos decretos de acordo com os números que nós temos da Covid. Então, eles regulamentam a vida, nossa vida, a partir dessas ações. E a produção, a consequência disso é a produção de uma ideia de ordem, ou pelo menos sim, de uma certa estabilidade nas relações. A gente está percebendo isso de maneira mais incisiva agora por esse cenário de crise, mas nós naturalizamos uma série de regras presentes na sociedade e nós acreditamos que devam existir uma série delas, porque nós, desde pequenos, fomos educados a conviver com determinados tipos de regras. Os seres humanos, a sociedade se organizam por regras. Algumas sociedades mais formalizadas, outros menos formalizadas. E a consequência disso é que ela limita a liberdade. Ah, Tirão, mas quer dizer que toda regulamentação limita a liberdade? Em certa medida, sim. Por mais que a gente viva em uma democracia, na democracia você não pode fazer o que você quiser, nem mesmo falar o que você quer. Por exemplo, como que, mesmo vivendo numa democracia, nós, no momento de hoje, nós vivemos restrições sociais, porque existe um interesse público muito maior que o interesse individual nesse momento. Porque cada cidadão ele é potencialmente um vetor da doença. Então, por isso, a medida de isolamento, até esse exato momento, em muitas cidades,
obviamente que com a flexibilização de alguns setores da economia, mas é uma restrição à liberdade, não deixa de ser. Os decretos que são publicados pelos prefeitos vão nesse sentido. Então é o seguinte, quando a gente regulamenta, a gente precisa entender o quê? Quem que ele atende? E qual é a função de uma regulamentação? Então, varia. A gente tem que ver, ela pode ser positiva ou negativa, dependendo de como ela vai incidir o setor da sociedade. Por exemplo, interesse geral. Ela vai ser normalmente amplamente positiva. Exemplo, medidas de higiene, saneamento básico. É uma coisa que vai ter um retorno para a sociedade de uma maneira geral. Então, é de interesse geral e notadamente positivo. Agora, tem outros tipos de medidas de regulamentação que são atendendo interesses específicos. Por exemplo, vamos supor em um momento que a legislação de um país ela se torne de menos rígida para mais rígida. Vai afetar os interesses do agronegócio. Vão ficar, para eles vão se sentir negativos, porque vão aumentar os custos de produção, vão poder desmatar menos. Então, atende o interesse de uma parcela da sociedade, mas do agronegócio não. Se a gente pensar no inverso, que é o seguinte, tornar a lei ambiental mais branda, poder desmatar à vontade, tacar fogo, etc., eles vão adorar. Então vai atender um interesse específico para eles. E grande outra parte, setor da sociedade, não vai achar nada interessante esse desmatamento ambiental. Então, o positivo e o negativo aqui depende de qual setor, camada que a gente vai falar. É diferente do interesse geral. Aqui é uma consequência. Ela pode, a regulamentação, criar mais segurança e qualidade ou não. Como um exemplo anterior, se você regulamenta mais o meio ambiente, tornando as leis mais duras, você vai criar uma maior segurança para a sociedade, ela vai ter uma economia mais sustentável, sabendo que os recursos naturais eles são finitos. Então, a sociedade a longo prazo ela pode viver melhor. Se você começa a desmatar e fazer de qualquer maneira a produção de uma maneira desordenada, a tendência é criar uma instabilidade e uma insegurança. Criar incentivos. A regulamentação pode criar incentivos mesmo ela incidindo sobre a liberdade? Pode. Por exemplo, um governo pode regulamentar que empresas paguem menos imposto de renda, que é o que acontece aqui no Brasil. O cidadão comum ele paga mais imposto do que as empresas. E a ideia do governo é o seguinte, que as empresas precisam pagar menos impostos, porque a carga tributária no Brasil é muito alta, para gerar mais emprego. Então, essa é a expectativa do governo para criar esse incentivo regulamentando que um determinado setor da sociedade pague menos impostos. E pode aumentar a concorrência quando você regulamenta. Por exemplo, há pouco tempo atrás, alguns anos, né, já faz um bom tempo, que a Sadia e a Perdigão se fundiram, tornaram-se uma empresa só. Se fosse feito de qualquer maneira, eles monopolizariam quase todo o mercado ou se tornaria um oligopólio da indústria da parte frigorífica. Enfim, quando o governo ele atravessa essa negociação e regulamento de como ela deve acontecer, ela quer evitar que feche-se pequenas empresas e que se continue o que? A concorrência, para que eles não tenham um controle amplo e restrito do preço das mercadorias. Para tentar atender o consumidor que, através da concorrência, a existência ainda de empresas concorrentes, faça os preços baixarem e isso atenda os interesses do consumidor. As consequências práticas da regulamentação acontecem alguns impactos razoavelmente gerais na sociedade que a gente pode acompanhar. Então, empiricamente, o que a gente percebe? Padronização do comportamento. Exemplo desse momento atual. As escolas não estão funcionando no seu espaço físico, só no seu espaço online, a partir de alguma plataforma, interface digital. Então, quer dizer o seguinte, que os decretos de proibirem os alunos irem à escola acarretou o quê? Uma padronização no comportamento. Então, todo mundo está assistindo a aula via remota. Então, essa é uma consequência prática. Aumento de custos. Se você tem um restaurante que funcionava de uma determinada maneira antes da pandemia e vem um decreto colocando uma série de exigências sanitárias que implicam você comprar máscara, álcool gel, você trabalhar com uma capacidade menor,
significa que vai ter um aumento de custo, em algum momento vai ser repassado ao consumidor. Então, essa aí é uma outra medida geral. Aumento de órgãos reguladores. Os três poderes, o que eles fazem? Eles regulamentam. Depois criam outros órgãos para fiscalizar aquilo que foi colocado para a sociedade. Por exemplo, se você fizer qualquer tipo de levantamento da década de 90 até os dias atuais, os órgãos reguladores aqui no Brasil aumentaram de maneira bem significativa. Principalmente porque o Brasil se tornou uma sociedade de mercado com um mercado consumidor cada vez mais ativo da década de 90 até os dias atuais. O atendimento não uniforme. Lembra que a gente falou quando o governo faz uma regulamentação e tem um interesse específico, atende determinado setor da sociedade e não os outros? É exatamente isso. É um atendimento não uniforme. A regulamentação muitas vezes nem sempre se atende ao interesse geral. Diminui ou aumenta a concorrência. Por exemplo, se você quer leis antimonopólios, como a maioria dos países liberais possuem, então isso aumenta a concorrência. Se o governo resolver agora, não, a gente não tem que acabar com o monopólio nada. Se a empresa conseguiu monopolizar um setor, é problema dela, ela conseguiu isso por mérito e tudo mais. Pode ser. Então, até certo momento, no início do século XX, a maioria dos países pensavam assim, mas viam que isso era nocivo. Pode voltar a acontecer? Pode, já aconteceu. E a ausência de regulamentação leva à clandestinidade. Por exemplo, no Brasil não existe, por exemplo, consumo de drogas legalizado para uso recreativo. Então, as drogas são vendidas o quê? Na ilegalidade. Não existe uma regulamentação muito ampla do aborto, ela é bem restrita. Então, muitas mulheres vão lá fazer o aborto nas clínicas clandestinas. Então, tudo que não é regulamentado, ela não vai a atividade não vai deixar de existir na sociedade, ela vai partir para circuitos clandestinos. Então, isso é um fato. Falamos das consequências, anteriormente falamos dos significados, como que isso funciona na prática, esse processo de regulamentação. A gente tem um agente de Estado, por exemplo, pode ser alguém do legislativo, vereador, deputado, senador, ou alguém do executivo, prefeito, governador, ou até mesmo presidente, ou um juiz. Quando os outros poderes não atuam de maneira incisiva, deixam brechas na legislação, na regulamentação, o juiz ele tem que interferir. O fato é que alguém dos três poderes vai regulamentar a sua vida. Então, ele regulamenta algum setor da sociedade, alguma atividade, etc. Dificilmente ele vai atender todos os setores da sociedade. Se a gente acompanhar as produções legislativas dos prefeitos, normalmente ele incide sobre uns setores da sociedade. Algumas vezes mais amplos, outras vezes menos amplos, mas o fato é que o efeito é o seguinte: vai ser positivo para alguns, negativos para outros, a depender do setor e da camada social aonde a regulamentação está incidindo. Nesse sentido, o que acontece? Esses grupos que estão insatisfeitos vão pressionar o agente de Estado a mudar a regulamentação. E quem ganha vai pressionar para que se mantenha aquela decisão inicial. Então, o que é significativo aqui para a gente entender nesse processo? Normalmente, esse processo envolve dissenso, mesmo nas democracias. Então, como é que funciona a regulamentação numa democracia? Por mais que existam representações, a democracia muitas vezes funciona com a vontade da maioria, mas na prática não é assim. Se passa de um dissenso inicialmente, as pessoas negociam, isso é normal, você vê os políticos, eles negociam a todo instante, que é a principal atividade do político, que é representar e conversar com os outros. Então, nesse sentido, vai se passando, depois das negociações, para o consenso. Não quer dizer que esse consenso vai atender de maneira satisfatória a todos, mas quem tem mais poder de barganha, quem tem mais recursos, consegue uma regulamentação mais satisfatória para o seu setor, e quem tem menos poder de barganha perde. Não quer dizer que o consenso ele vai agradar
sempre a questão do poder econômico. Isso não é uma verdade. A gente tende a pensar nisso, mas não é necessariamente assim que funciona. Por exemplo, no governo Lula se regulamentou, o governo Lula e Dilma, a questão das cotas, que foi amplamente visto de maneira, pela imprensa de uma maneira geral, de maneira negativa. Os editoriais eram contra as cotas, etc. Agora, o movimento negro ganhou, com um poder econômico muito menor, mas uma pressão política enorme. Aí o poder de barganha foi a questão que voto, representação, as instituições que o movimento negro conseguiu se inserir, que foram de maneira muito mais eficaz que a imprensa. Então, mesmo a grande mídia, com o dinheiro e o poder que tem, não conseguiu a regulamentação que ela era contra, né, no caso da cota. Isso aí, quem quiser acompanhar mais essa discussão, tem vários estudos em relação a isso. Só botar lá no Google acadêmico que mostra o posicionamento da imprensa nesse momento lá na década de 2000. Então, e na pandemia, o que aconteceu? O seguinte, o governo federal era contra o isolamento social. Você pega o Bolsonaro e o ministro da Economia, o Guedes, eles sempre falavam, a economia não pode parar. Vai ser muito pior depois se a economia parar, porque a gente vai conviver com a doença, né? E com o caos econômico por falta de emprego. Falta de emprego mata. Esse será o discurso presidencial e ainda é o discurso presidencial. E do outro lado, nesse cenário, governadores e prefeitos seguiam as regras da OMS. Então, havia um dissenso entre o que o governo federal colocava e os outros entes federativos. Então, Bolsonaro ele sempre se colocou contra esse processo de isolamento social. Ele achava que os setores vulneráveis da sociedade tinham que se isolar e o restante continuar a funcionar. Como os outros entes federativos, municípios e governos, eles possuem autonomia administrativa para decretos e etc., então o Bolsonaro não poderia interferir diretamente em cada estado, em cada município. Inclusive, nós tivemos decisões judiciais que deram razão aos governadores e prefeitos. Então, o que o Bolsonaro fez? Essa foto da caneta aí é bem significativa. O governo federal fez pressão para reverter os decretos de isolamento. Como que ele fez isso? Por exemplo, atraso na distribuição da renda emergencial. Se demorou muito, muitas pessoas não receberam renda emergencial até o momento. Então, aquelas pessoas que eram vulneráveis ficaram mais vulneráveis ainda. E lembrando, inicialmente, a renda emergencial ela era de R$ 200, que foi a proposta do governo. Quem conseguiu a elevação para R$ 600 foi a oposição, trabalhando ainda em conjunto com outros setores, que ora apoiam o governo, outras horas não. Mas se entendeu naquele momento que R$ 600 seria mais razoável que 200. 200 não sanaria nenhum problema, até porque a crise é razoavelmente prolongada. Demorou a auxiliar com recursos de estados e municípios. Por que isso é importante? A maior parte dos estados e municípios passa por crise financeira. Então você precisaria de uma injeção de recursos da União, porque a União tem muito mais recursos que os estados e municípios. Então ele foi negociando, esticando a corda para a situação dos estados e municípios se tornarem cada vez mais complicadas. Por fim, demorou dar crédito, demorou não, muito inclusive pequenos e médios empresários não receberam esse crédito dos bancos públicos. Quer dizer o seguinte, os setores que mais empregam, principalmente as CDL, se você for ver no seu município na eleição de 2018, apoiaram veementemente o Bolsonaro. Ele, que mais precisa desses recursos, desses créditos para manter essa empresa funcionando e não demitir, você vê que as empresas, os bancos funcionaram muito devagar para liberar crédito. Então, como que aconteceu a flexibilização das atividades mesmo com 1.000 mortes diárias? Por quê? Prefeitos e governadores demoraram a receber recursos, então aqueles setores, os grupos civis organizados, principalmente pequenos e médios empresários, começaram lá a pressionar. As pessoas que não recebiam o auxílio emergencial começaram a ir para a rua também. Eu tenho que sobreviver de alguma maneira. E é completamente compreensível. Não estou conseguindo os recursos do governo, né? Aquelas filas enormes, não se resolvia nada, etc. Então as pessoas começaram a pressionar as autoridades para abrir o comércio porque a situação era desesperadora.
E por fim, é ano eleitoral. Então, os prefeitos acabam cedendo ao quê? Aos grupos civis da cidade. Porque em algum momento aqueles grupos vão falar, ó, às vezes são grupos importantes, não vou te apoiar para sua reeleição ou aquele candidato que você apoia. Então, é esse o cenário que o Bolsonaro conseguiu organizar. Mesmo não podendo interferir diretamente nos estados e municípios, ele foi o quê? No que ele podia barganhar, o que estava na sua caneta, ele fez. Ele não cedeu aos prefeitos e governadores, ou então, vamos dizer assim, prevaricou, né? Tornou as coisas muito mais difíceis nas negociações. Então, era isso aqui que eu queria falar para vocês. Percebo e reflito a questão da flexibilização. Não foi a flexibilização que nós estamos tendo agora, nesse momento, não foi uma iniciativa a partir de uma racionalidade, de um pensamento de saúde pública. Foi uma questão política envolvida. Até a próxima. Um abraço.